É a questão de número 1, ok? Questão de número 1 diz o seguinte. Tem alguém chamando aqui? Deixa eu ver quem tá chamando aqui no WhatsApp. Porque o pessoal... Agora vocês vão ver a mensagem toda aqui do WhatsApp que eu vou colocar aqui pra vocês. Ok. Então, a questão de número 1 diz o seguinte. A questão de número 1 diz... a menor temperatura permitida na natureza é de 0 Kelvin. Também conhecido como zero absoluto. Aí pergunta o seguinte, na escala Celsius, isso equivale aproximadamente igual a quanto? Tá? Então, vamos lá para os dados, né? Nos dados, ele te deu uma temperatura aqui, né? Que é essa temperatura em Kelvin, que é igual a 0 Kelvin, ok? Aí pergunta qual o valor dessa temperatura em graus Celsius. Em graus Celsius. Ok? Aí é só usar aquela formulazinha, não é isso? Aquela fórmula para converter de Celsius para Kelvin, tá? Vou fazer aqui bem rapidinho. Então, qual a fórmula que eu tenho de Celsius para Kelvin? Essa daqui, ó. A temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Tá? A fórmula original mesmo, pessoal, tem um número decimal aqui, na verdade é menos 273,15, tá? Mas não precisa se importar com isso, a gente arredonda para 273, tá? Então vai ficar assim, ó, a temperatura em Celsius, ela vai ser igual a temperatura em Kelvin é zero, não é? Menos 273, tá? Então a temperatura em Celsius vai ser igual aqui, vai ser menos 273. Pode colocar a unidade de medida aqui, ó, menos 273 graus Celsius. Pronto. Então tá respondida a questão de número 1. Simples, né? Vamos para a questão de número 2. Essa aqui todo mundo acertou? A 1? Acertou, né? Sim, eu acertei. Questão de número 2. Olha só. Como você descreveria a energia interna de um corpo? Aí tem as opções aqui, ó. Eu A coloquei a letra C. letra C, exatamente. Olha só, a primeira opção. Letra A, é sempre igual à temperatura de um corpo. Não, não. Isso não é verdade, certo? Então, a não é verdade. Na verdade, a energia interna ela é proporcional à temperatura. Se a temperatura é grande, a energia interna vai ser grande também. E se a temperatura for pequena, a energia interna também é pequena. Ela é proporcional, mas ela não é igual, tá bom? Então, se você aumenta a temperatura do corpo, a energia interna também aumenta. Mas isso não significa que elas sejam iguais, tá? Então, a letra A não é. Letra B, vamos analisar uma por uma. A letra B fala o seguinte: quanto mais calor um corpo possui, maior será a sua energia interna. Essa não é verdade também, por quê? Porque um corpo ele não possui calor. Não existe isso. Calor é a energia interna quando está em trânsito, tá bom? Então, calor é isso aqui, ó. Você tem aqui um corpo uma determinada temperatura, você tem outro corpo a uma determinada temperatura também. Se essas temperaturas forem diferentes, quando você encosta um corpo no outro, o que acontece? Vai haver trânsito de calor de um para o outro, tá bom? Então, o calor é a energia térmica quando está em trânsito, tá bom? Só quando ela está em trânsito, ok? Então, um corpo ele não possui calor, ok? É só quando tiver energia se movimentando de um corpo para o outro que você tem calor, ok? Toda vez que você ouvir alguém falar que um corpo possui calor, está errado. O corpo não possui calor. Calor é energia térmica quando está em trânsito. C. É a soma das energias de cada átomo e moléculas individuais. Exatamente. Como assim? Olha só, você tem aqui um objeto, né? Ele é formado por átomos e moléculas. Esses átomos e moléculas aqui, ó, eles estão se movendo, não estão? Eles estão vibrando. Bem, se eles possuem movimento, então cada um deles possui energia. Porque, afinal de contas, tudo aquilo que se move possui energia. Ah, deu um probleminha aqui na minha tela. Toda vez que chega mensagem do WhatsApp, acontece isso. Dá essa travadinha aqui. Ah, deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Certo? Então, olha só. Todo o corpo é formado por átomos e moléculas, certo? E esses átomos e moléculas estão sempre em movimento.
Se esses átomos e moléculas estão em movimento, então eles possuem energia, tá? Se você somar a energia de cada um deles aqui, ó, a energia total vai ser energia interna do corpo, tá? Então a resposta é a letra C, ok? Terceira questão, questão de número 3. Questão de número 3 fala o seguinte: o que explica o fenômeno da dilatação térmica? Letra A. Quando o corpo recebe muito calor, ele precisa criar espaço, certo? Não, essa aqui é falsa, tá? Letra B. Quando um corpo recebe calor, a quantidade de átomos que o compõem aumenta em quantidade. Não, quando o corpo recebe calor, a quantidade de átomos não muda. Deixa eu passar aqui para o próximo. C. Quando um corpo. Opa! C. Quando um corpo recebe calor, sua temperatura tende a aumentar. E isso faz com que seus átomos e moléculas fiquem cada vez mais agitados. Os sucessivos choques entre eles com que a distância faz com que eles se distanciem entre si, aumentando o espaço interno. Então, essa 3 aqui é a letra C, certo? É a letra C, ok? É que quando você aumenta a temperatura de um corpo, os átomos e moléculas tendem a se agitar mais, eles se agitando, eles tendem a se chocar mais um com o outro, certo? E isso faz com que eles aumentem a distância entre eles. E quando ele aumenta a distância entre eles, certo? O tamanho do material vai aumentar também. 4, vamos para 4. Ele diz o seguinte: em relação ao coeficiente de dilatação linear. Letra A. Materiais com coeficientes grandes tendem a se dilatarem mais. O que você diz dessa daí? Materiais com coeficientes grandes tendem a se dilatarem mais. É verdade ou é falsa? É falsa, professor. Falsa? É verdadeira, né? Olha só, os materiais que possuem um coeficiente grande, eles vão se dilatar mais, certo? A Vamos pegar resposta então é a letra A? a letra A. Quer ver? Deixa eu colocar a fórmula aqui para você. Ó. A fórmula não é essa daqui, ó. O comprimento final é igual ao comprimento inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação vezes ΔT. Não é? Você está vendo que o comprimento final aqui, ó, ele é diretamente proporcional ao coeficiente de dilatação. Então, se esse valor aqui for grande, aqui onde eu estou rabiscando, se ele for grande, isso aqui também vai ser grande. O que isso significa? Significa que se o coeficiente for grande, o material vai se dilatar muito, tá? Então, a resposta é a letra A. Materiais com coeficientes grandes tendem a se dilatarem mais, tá? E a letra D? Aí Que a a letra sua D. unidade de medida é em Celsius. Ah, não, aí é que tá. A unidade medida do coeficiente de dilatação não é grau Celsius, é grau Celsius a -1, certo? É grau Celsius a -1, é essa daqui, ó. Grau Celsius Ah, então ela tá errada por conta do -1, é né? -1, exatamente. É grau Celsius a -1, ok? Tá, então essa 4 vai ser a letra A. Vamos para 5. Ok, 5, deixa eu aumentar aqui. 5. Dois corpos A e B, sendo que o primeiro é feito de cobre e o segundo é feito de bronze, encontram-se inicialmente em equilíbrio térmico, tá? Então tem aqui o corpo A e o corpo B. E os dois estão em equilíbrio térmico. O que significa equilíbrio térmico? Vocês estão lembrados? Significa que a temperatura dos dois são iguais, não são? Então você tem a temperatura de A e você tem a temperatura de B. E o que mais? O problema fala que eles estão em equilíbrio térmico, então você pode dizer que a temperatura de A ela é igual à temperatura de B, ok? Aí vamos lá. É correto afirmar que se forem colocados em contato térmico um com o outro, letra A vai ceder calor para B, letra B, B vai ceder calor para A, letra C, A vai aumentar a temperatura, letra D, B vai aumentar a temperatura, ou letra E, nenhuma das opções. O que vocês dizem? Eu marquei a letra E, nenhuma das opções. Nenhuma das opções, né? Por quê? Porque se eles estão em equilíbrio térmico, se as temperaturas são as mesmas, então não há trânsito de calor.
certo? Então não passa calor de um corpo para o outro, ok? Não passa calor de um corpo para o outro, eles estão em equilíbrio térmico. O calor só vai de um corpo para o outro quando eles estão em temperaturas diferentes. Normalmente o calor sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? Então não é esse o caso. Então a opção é a letra E. Letra E, ok? Vamos agora para a 6. Essa daqui é facinha, né? Foi uma questão que eu coloquei na prova anterior. Olha só. A sensação de frio que nós sentimos resulta do quê? A. Do fato do nosso corpo precisar receber calor de um meio exterior. Letra B. Da perda de calor do nosso corpo para a atmosfera, que está a uma temperatura maior. Eu coloquei a telinha aqui na frente. Coloquei a telinha aqui na frente, agora eu não vejo o que. Deixa eu ir lá no teste para me ver. Vou ter que acessar o teste para me ver qual que é a pergunta, tá? Porque eu coloquei a telinha na frente e não tá dando para me ler. Vai ser rapidinho aqui. Tá aqui, teste diagnóstico do segundo ano. Ok, então, achei aqui, ó. Então, olha só, a sensação de frio que nós sentimos resulta, letra A, do fato do nosso corpo precisar receber calor do meio exterior para não sentirmos frio. Tá errado essa daí, né? Porque se o nosso corpo recebe calor, certo? Então a gente vai sentir calor, ok? Letra B, da perda de calor do nosso corpo para a atmosfera, que está a uma temperatura maior. Olha, quando ele fala que a gente sente frio porque o nosso corpo está perdendo calor para a atmosfera, ele está certo, ok? Ele tá correto, né? Então, a gente sente frio por quê? A gente sente frio porque nosso corpo ele tá perdendo calor, ok? Só que detalhe, ele fala que essa perda de calor é porque a atmosfera está a temperatura maior, certo? Então, aqui, quando ele fala que a temperatura da atmosfera está maior, ele está errado. Por quê? Porque se a temperatura da atmosfera está maior, a atmosfera vai ceder o calor para o nosso corpo e não vai absorver calor do nosso corpo, entendeu? O calor é, eu sempre fui do corpo com a temperatura maior para o corpo com a temperatura menor, ok? Então essa C aqui tá errada, tá? Essa B tá errada. Letra C. A perda de calor do nosso corpo para a atmosfera que está a uma temperatura menor. Aí sim, se a atmosfera está a uma temperatura menor, o calor vai sair do nosso corpo para a atmosfera. Então, nesse caso, a gente vai sentir frio, tá? Então, a resposta é a letra C. Questão de número 7. Ele diz o seguinte: um termômetro digital localizado em uma praça na Inglaterra marca a temperatura de 80 graus Fahrenheit. Qual é o valor dessa temperatura na escala Celsius? Ok? Então vamos fazer aqui, ó. É só usar aquela formulazinha, né? 7, ok? Vai ficar assim, ó. E vamos primeiro extrair os dados, né? Então, olha só o que ele te deu. Ele te deu a temperatura em Fahrenheit, né? Então, a temperatura em Fahrenheit é igual a 80 graus Fahrenheit, ok? Aí quer saber o quê? Quer saber a temperatura em Celsius, que nós não temos. Usando aquela fórmula que eu passei para vocês, né? Aquela fórmula que a gente conhece, essa daqui, ó. A temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, ok? Substituindo os valores vai ficar assim, ó. A temperatura em Celsius sobre 5, sobre 5, isso tem que ser igual à temperatura em Fahrenheit, né, que é igual a 80, não é isso? Então vai ficar 80 menos 32 dividido por 9, ok? Continuando aqui na próxima folha, vai ficar assim, ó. A temperatura em Celsius dividido por 5
É igual quando que é 80 menos 32, vai dar 48, não é isso? 48 dividido por 9. Agora é só multiplicar cruzado, né? Esse multiplica nesse e esse multiplica nesse, tá? Então vai ficar assim, ó. 9 vezes TC vai dar 9 TC. 9 TC. Isso é igual a quanto? 5 vezes 48 vai dar 240, né? Ok? Agora é só isolar o TC. Esse 9 está multiplicando pelo TC, então 9 passa dividindo. Então vai ficar assim, o TC é igual a 240 dividido por 9, ok? 240 dividido por 9, você pode fazer no calculador aí? Deixa eu pegar aqui. 240 dividido por 9 vai dar 26,66. Ok? Então vai ficar 26,66, né, graus Celsius. Então você vai marcar a opção aí, vai ser a opção. Opa, tá passando sozinho os slides. Então, quando você marcar a opção aí, vai ser a opção A, 26,67. Certo? Então, opção A. Ok? Ok. Vamos para a próxima, né? A próxima aqui é a questão de número 8. Questão de número 8 diz o seguinte: a questão de número, questão de número 8. Questão de número 8 diz o seguinte: um corpo estava a uma temperatura de 870 graus Celsius. E por um processo de aquecimento, sua temperatura aumenta para 930 graus Celsius. Pergunta qual foi a variação de temperatura na escala Kelvin. Ok, então, 8. Ele fala que o corpo estava a temperatura inicial de, de, 8 de 870 graus Celsius. Ok? Aí pergunta, ele fala que em um processo de aquecimento, a sua temperatura ela muda para 930 graus Celsius, tá? Então a temperatura final é igual a 930 graus Celsius, ok? Então esses aqui são os dados. Aí ele pergunta qual que vai ser a variação da temperatura na escala Kelvin. Bem, pessoal, isso aqui é o seguinte. Eu não sei se vocês querem que eu faça o cálculo, mas eu tinha comentado com vocês algumas aulas atrás que a variação, isso é a mudança de temperatura na escala Celsius, é a mesma mudança de temperatura na escala Kelvin, tá? Então, vamos ver aqui na escala Celsius. Qual foi a mudança de temperatura? Coloca aqui na escala Celsius, ó. A variação da temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial, não é? Então vai ficar assim, ó, a temperatura final é 930, então vai ficar assim, ó, 930 menos 870, ok? 930 menos 870 vai dar quanto? Vai dar 60, 60. 60 graus Celsius. Ok? Então a variação da temperatura é igual a 60 graus Celsius. Só que ele quer a variação de temperatura na escala Kelvin. Aí vocês lembram que a variação da temperatura na escala Celsius é a mesma coisa da variação de temperatura na escala Kelvin, tá? Então você pode colocar aqui, a variação de temperatura é igual a 60 Kelvin, tá? Detalhe, se for para Fahrenheit, essa regra não vale, tá? Essa regra só vale de Celsius para Kelvin, tá? Então a variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Mas não acontece a mesma para a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit é diferente, tá? Aí você fala, Hugo, mas eu fiz diferente. Eu converti essas temperaturas aqui, ó. Essa aqui que estava em graus Celsius, eu converti para Kelvin. E essa aqui que estava em Celsius, eu converti para Kelvin. Depois eu fiz o cálculo do ΔT. Ora, assim também dá certo, só que dá mais trabalho. Se você lembrar dessa regrinha, é mais rápido. Entenderam? Então lembra dessa regrinha sempre aqui, ó, que a variação de temperatura na escala Celsius é sempre igual à variação de temperatura na escala Kelvin, tá? Lembrando que o mesmo não vale para Fahrenheit.
Deixa eu colocar uma observação aqui. Não A vale para. resposta é a letra C. Então a resposta vai ser letra C. Ok. Não vale para Fahrenheit. Fahrenheit. Isso é, se eu der para você a variação da temperatura em Celsius, certo? Esse valor não é igual ao mesmo, à mesma variação de temperatura em Fahrenheit. Você vai ter que fazer as continhas, né? Você vai ter que converter. E essa 9 aí foi a que eu anulei, certo? A 9 diz o seguinte: um corpo A possui a temperatura de 60 graus Celsius e um corpo B possui uma temperatura de 90 graus Celsius. E um corpo C possui temperatura de 30 graus Celsius. Aí tá pedindo marcar verdadeiro ou falso, tá? Então essa aí eu anulei porque não tem como marcar verdadeiro ou falso lá nas opções que eu deixei para vocês, tá bom? Então eu anulei de um ponto para todo mundo. E essa última aqui, pessoal, essa aqui é o seguinte. Deixa eu passar aqui para vocês. Essa última aqui, ó, eu não vou resolver ela, tá? Opa, passou automático aqui. Deixa eu voltar. Essa última aqui, ó, eu não vou resolver ela porque ela dá duas páginas e meia de cálculo, tá? Mas assim, pela webconferência, daqui a pouco a gente vai terminar, a gente vai gastar uns 40 minutos, tá? Daqui a pouco eu tenho que começar a webconferência com os terceiros, tá? Mas essa daí não vai dar nenhuma das alternativas, tudo bem? O jeito de resolver ela é bem parecido com aquela P24 que eu passei para vocês, que eu resolvi para vocês lembram? Tá? Então, é o mesmo método, tá? Vocês podem acessar lá nos vídeos e ver como é que se resolve, tá? A opção que vai dar vai ser a opção E, nenhuma das alternativas, ok? Eu não vou fazer aqui que eu vou gastar uns 40 minutos para resolver ela e por a conferência não dá. Mas eu posso gravar um vídeo para vocês resolvendo ela, tá bom? Ok? Então, vou encerrar aqui, tá? Já são 9h31 e como são só vocês três, só vocês duas, não, só vocês três, né? Como são só vocês três, não vou passar a matéria nova que estava reservada para hoje, tá? Ao invés disso, eu